Bom, Silvio, o ministro Nunes Marques poderia, liminarmente, em caráter provisório, deferir o retorno, a reativação da Rede X no Brasil. Não o fez, preferiu dar esse prazo de 5 dias, tanto para a AGU, Advocacia Geral da União, quanto a Procuradoria-Geral da República. Eu ia até emendar agora, Augusto. Vale lembrar que Nunes Marques se encontra em solo europeu, tinha ido para Roma, segundo uma nota do Supremo Tribunal Federal, para compromissos acadêmicos, o que é bastante vago, não sabemos do que se trata, e na sequência ele deu um pulinho ali na Grécia, mais precisamente na ilha de Mykonos, para prestigiar o amigo sertanejo Gustavo Lima, que celebrava o aniversário num iate de quase R$1 bilhão nas ilhas gregas. Deu uma passadinha ali, 2 horas de voo, né? Enfim, a gente não sabe se ele voltou ainda ao Brasil, mas enquanto isso ele ganhou 5 dias de prazo para que tanto a AGU quanto a PGR se manifestem sobre o caso. Enquanto isso, seguimos na censura. Ele fez uma escala na Grécia, num iate, numa festa do cantor Gustavo Lima. Quem nunca? Olha, Paula, bom, vamos lá. Eu acho que vocês até ontem trataram isso, a Ana trouxe com muita propriedade a informação que é primordial nessa hora. Houve envolvimento de dinheiro do pagador de impostos na escala em Mykonos? Não. Ele estava acompanhado de seguranças? Diz que não. Diz que pagou do próprio bolso. Ou seja, estava ali numa espécie de férias particulares, né? De recesso particular, porque deveria estar no plenário do Supremo Tribunal Federal ou no seu gabinete, no mínimo no seu gabinete despachando. Mas, pois bem, quanto à balada, ao gosto ou não, cada um tem o que quiser, e se o ministro gosta da festa, da balada, é amigo, é um problema dele. A questão que envolve mandar ou pedir o envolvimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 11, ela é fundamental. Aliás, já passou da hora e o Congresso tem essa oportunidade, mas age de forma com enorme letargia, de impedir essas decisões monocráticas por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal ou, no mínimo, pedir decência, que é aquilo que não aconteceu quando o ministro Alexandre de Moraes invocou a primeira turma de modo virtual, bem tratado aqui, o Piotto me recorda ele ter falado isso ao longo da semana, chama os ministros, uma turma cuja composição já é muito mais amigável a esse grupo do ministro Alexandre de Moraes, de forma virtual, sem debate. O Fux faz ali uma menção ou outra, mas, como disse, não há debate, não há divergência, tá tudo certo. Não. O Supremo precisa mostrar a cara. Eles precisam dizer, numa hora tão aguda para o nosso país, eles precisam dizer o que eles pensam sobre censura, liberdade de expressão, liberdade constitucional, liberdade de imprensa e tolher a liberdade de 21 milhões de brasileiros, porque o ministro Alexandre de Moraes, o censor da República, determinou que o X deve ir embora, por uma, inclusive, rusga pessoal, acima de tudo, com o Elon Musk. Em relação à decisão do Nunes Marques, eu acho que também já foi tratado ao longo da semana, Paula, mas vale repisar, trata-se de uma ADPF, uma ação de divergência de preceito fundamental, descumprimento de preceito fundamental, ou seja, não incorre naquela súmula 606, que é a que o Flávio Dino usou quando de um habeas corpus impetrado. Aí, quando você entra com um habeas corpus, somente o ministro da causa pode decidir se aceita ou não. No caso, seria mais ou menos pedir para o Alexandre de Moraes, que já tem todas as funções, investigador, juiz, vítima, acusador, xerife, e também seria uma espécie de decidir sobre o que ele mesmo poderia ou não fazer. Eu acho que entra em algum lugar desse manicômio judiciário que nós estamos vivendo. Mas não, ele entendeu que é uma ação, portanto não invocou essa súmula e de forma pragmática e correta manda para o plenário. Agora vamos ver, os ministros, eles gostam tanto de falar, alguns falam diante de qualquer câmera de celular, em qualquer circunstância, em várias partes do planeta. Vamos ver. Eles têm a oportunidade, diante da TV Justiça, o Brasil inteiro quer saber o que eles pensam sobre censura no Brasil. Augusto. Algumas observações complementares, só bem objetivas. Olha, eu acho que o Supremo fica mais tempo sem trabalhar durante o ano do que trabalhando. Vamos somar aqui os recessos que eles têm, são de bom tamanho. Eles tiram férias. Sim. Também de bom tamanho.
Eles seguem a Semana Brasiliense, que tem 3 dias. E agora com as viagens, se você somar tudo isso, dá mais de 6 meses descansando. Eu acho. Aí quando eles vêm trabalhar, eles não têm tempo de pensar e começam a decidir, né, equivocadamente sobre processos que tratam de tudo. E tem os encalhados, né? O que tem de processo que não anda ali no Supremo é uma grandeza. Eu repito, julgaram outro dia aí a questão gravíssima. Quem foi o campeão brasileiro de futebol em 1987? E eles decidiram que foi o Sport. E os flamenguistas que disputavam com o Sport continuam afirmando que foi o Flamengo. Pronto, decidiram e não decidiram nada. Para confirmar, a única coisa que eu peço é que vocês não me confundam com o Nunes Marques. Eu não tenho nenhum laço de parentesco com ele. Tá? É a única observação que eu tenho a fazer. Nenhuma ligação. Bom, Piotr, e aí, como é que você avalia essa decisão do ministro Nunes Marques, que pediu prazo, né? Deu esse prazo aí de 5 dias. Só para me provocar. 5 dias aí, tanto para Ageu quanto... Cássio com K, exatamente. O próprio, ele que está na Europa, deve voltar ao Brasil em breve, ganhou uns diazinhos aí para pensar no que vai fazer, mas tudo indica que vai levar a plenário. A grande questão é se vai levar plenário virtual ou plenário físico. Acho que... Só para dar uma informação a mais para ver. Foi uma festa e tanto, hein? Vocês sabem qual é o cachê atual do Gustavo Lima? É o maior do Brasil. 6 milhões por apresentação. Do Gustavo Lima, do Gustavo Lima. Mas foi aniversário dele, não foi? Foi. Ele mesmo se deu essa festa. Ele deu essa festa lá no exterior. 6 milhões por apresentação. Então não teve problema de pagar o aluguel do iate. Não foi. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu acho que ele nem pode levar para uma turma e para votação pelo sistema eletrônico, porque neste caso não tem como. Eu acho que do ponto de vista regimental, como é um questionamento de uma decisão de turma, não pode levar para uma outra turma, ou mesmo para a turma que ele não pertence. Entendeu? Ele não pode fazer, que ele faz parte da outra turma. E ele não pode levar para uma outra turma para, digamos, ir contra a decisão, né? Então ele provavelmente vai levar para o pleno. O que deveria já ter feito o próprio ministro Alexandre de Moraes. Aí 2 pontuações. Há quem entenda que a ação do Novo, que agora também é encabeçada, ou se juntou agora à Ordem dos Advogados do Brasil, que está ressuscitando aos poucos, e é uma boa notícia, mas ainda assim é só um começo dessa sobrevida que a OAB está se dando, é que isso não seria, por exemplo, uma violação de preceito fundamental. Que, veja só, a DPF é um instrumento no direito que não precisa nem de lei. Se o entendimento de que você está ferindo um preceito fundamental, você usa uma DPF. Não precisa, nesse caso, a lei. A lei é censura, que é proibida, liberdade de expressão, que é garantida, e tudo isso está sendo questionado. O parte do direito está entendendo o seguinte: mas a decisão do Moraes foi simplesmente porque o X não cumpriu a determinação de ter o representante legal. Filigranas jurídicas, né? É sempre aquela coisa, buscar. O que se espera do ministro Cássio Nunes Marques nesse momento é que ele entenda a grandiosidade do que nós estamos passando no país hoje. E a grandiosidade que nós estamos passando hoje retirou-se uma rede social do ar, neste momento, que está proibida. Há uma outra proibição de que você não pode usar nem o VPN, ou seja, uma ferramenta para poder acessar, sob pena de multa completamente desproporcional. O representante não estava no Brasil porque havia, sim, um risco, como a gente está vendo nesse histórico recente das decisões do ministro Alexandre de Moraes, de prisão arbitrária, sem que se tenha acesso à ampla defesa. Ou seja, se ele entender a grandiosidade que nós estamos passando, eu concordo contigo, deveria, no mínimo, liminarmente conceder, volta tudo como era antes. E sim, chamando para o pleno decidir. E o que o pleno decidir, ele só não pode também se esquecer do que está escrito na Constituição, porque também está muito claro. A Constituição brasileira não é complicada. Nestas coisas, não. Se o Supremo conseguir decidir de outra maneira, vai chamar a atenção. Mas, enfim, neste Supremo tudo parece ser possível, inclusive o abuso de compreensão.